Oi, pessoal. Hoje eu preparei para vocês uma apresentação sobre o arquétipo de São Jorge. Como esse arquétipo ele foi construído através do tempo pela iconografia na história da arte. O São Jorge é um santo extremamente popular. Ele é padroeiro de diversos lugares do mundo, como a Inglaterra, a Etiópia, a Grécia, a Bulgária, o Canadá, a Catalunha, Lituânia, Sérvia e cidades como Beirute, Istambul, Moscou, Friburgo. Também é padroeiro dos soldados, dos arqueiros, da cavalaria, dos fazendeiros. E a sua invocação é conhecida principalmente pela intercessão àqueles assolados pela praga, pela lepra, até pela sífilis. E essa popularidade se construiu através da construção de um arquétipo. Arquétipo é um conjunto de imagens que forma um complexo mental, um complexo até inconsciente. Esse complexo é um conjunto de emoções, de sentimentos. Imagens que suscitam atitudes, comportamentos, ideias e percepções mentais. E isso seria um arquétipo. Por exemplo, a imagem da mãe. A mãe é um arquétipo que suscita a questão do porto seguro, do amor, do carinho. Esse arquétipo é o mesmo tanto para um brasileiro, como para um japonês, como para um africano, que possuem culturas e religiões totalmente diferentes, mas o arquétipo é o mesmo. E São Jorge? O que a imagem de São Jorge suscita para a gente como arquétipo? Muito pouco se sabe sobre a história de São Jorge. A gente sabe que o pai dele era da Capadócia, hoje que é a Turquia, a mãe era palestina e ele era um soldado romano. Na época, o imperador Diocleciano iniciou uma perseguição contra os cristãos, pedindo que eles renunciassem sua fé e adorassem os deuses pagãos do Império Romano, que era uma religião politeísta. O São Jorge ele se negou a fazer isso, e mesmo o Diocleciano oferecendo vantagens para ele recusar a religião cristã, ele se negou, foi torturado, passou por um martírio incrível e foi finalmente decapitado. E essa tortura, ela inspirou as pessoas a se converterem ao cristianismo, principalmente Alexandra, que era a mulher, a princesa Alexandra, que era a mulher do imperador Diocleciano. Então aí surge a história de São Jorge como um santo mártir militar. Como ele, existem outros santos mártires militares, como Santo Teodoro e o próprio Santo Expedito, todos com a mesma história, de se recusar a negar a fé cristã, tortura e sacrifício. São Jorge começou a ser venerado como um santo a partir do século IV pela Igreja Católica Ortodoxa. A princípio, era uma igreja só, no Império Romano. O Império Romano foi crescendo, decidiram criar uma sede da Igreja Católica em Roma e outra sede da Igreja Católica em Constantinopla, no Oriente. Quando o Imperador Romano muda-se para Constantinopla, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Bizantina, na verdade, ela começa a ter um poder maior. Por conta das diferenças culturais, elas eventualmente vão se separar. A Igreja Ortodoxa vai ter características próprias. Por exemplo, na Romana, o Papa tem o poder central, na Ortodoxa, o Patriarca não. A cruz da Igreja Romana ela é diferente da Ortodoxa. A Ortodoxa ela tem 3 traves. A primeira para pôr a placa de descrição de Jesus Nazareno, a segunda para os braços e a terceira para os pés, porque acreditava-se que Jesus havia sido crucificado com as pernas abertas. A quaresma da Igreja Ortodoxa é um pouco mais comprida do que a romana, tem 47 dias, e a Igreja Ortodoxa ela não venera imagens esculpidas, apenas imagens bidimensionais. E é nesse contexto que São Jorge começa a ser venerado como um santo mártir guerreiro, justamente por essas questões políticas e sociais que estavam ocorrendo durante a separação entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana. Hoje em dia nós conhecemos o São Jorge na iconografia do cavalo e dragão. A lenda de São Jorge e o dragão, ela surge a partir do século XII, através de uma publicação no Livro Dourado das Fábulas. O dragão invade uma cidade na Líbia e, para que ele não dissemine a população, ele exige que lhe seja entregue 2 crianças por dia para que ele possa alimentar. A população o atende
Entretanto, chega um momento que eles têm que começar a oferecer os adultos, porque as crianças já haviam sido todas sacrificadas. Esses adultos são escolhidos por sorteio e um dia a filha do rei é escolhida. Nesse momento, São Jorge passa pela cidade, vê a cena, fere o dragão, leva o dragão e a princesa para a cidade de volta e promete matar o dragão se todos se converterem ao cristianismo e forem batizados. A população aceita e ele mata o dragão. Uma outra versão é que a princesa nem existe, que São Jorge matou o dragão e o rei ficou tão contente que ele ofereceu uma grande recompensa ao São Jorge. Ele não aceita essa recompensa, na verdade ele oferece essa recompensa aos pobres da cidade. E a população, maravilhada por esse ato de caridade, toda se converte ao cristianismo e é batizada. Apesar das diferentes versões, a lenda inspira coragem e heroísmo. E foram essas as características que a Igreja Ortodoxa tomou para si. A iconografia do Santo Militar, ela é uma continuação de um escudo que era o símbolo da cavalaria romana, do símbolo do exército romano, que foi feito para homenagear seus soldados. É a figura de um cavaleiro, tá certo, com uma lança e um cachorro indo para a caça. Eles tiraram essa imagem desse soldado e transportaram para a imagem do santo militar. Agora, a questão do dragão já é uma outra história. E ela vem lá de trás, desde aquela serpente entrelaçada na árvore da vida que oferece o fruto proibido para a Eva. O dragão é o símbolo do demônio. E ele assume diversas formas, né, durante a história. Ora como serpente, ora como um animal pré-histórico, ora com cabeça de leão e corpo de jacaré, enfim. E essa iconografia do herói matando o dragão, ela vem lá da mitologia grega, já com Perseu e Andrômeda. Andrômeda era filha da Cassiópia, se eu não me engano, acho que era esse o nome dela, que diz que a filha era a mais bonita do mundo, mais bonita inclusive do que as Nereidas, que eram as filhas do Netuno. O Netuno fica muito aborrecido, fica muito bravo, começa a lançar uma série de desastres para a cidade, como inundações, raios, trovões, e para terminar com isso, o imperador oferece a filha Andrômeda em sacrifício ao Kraken, que era o monstro dos mares do Netuno. Na hora que o Kraken vai atacar a filha Andrômeda, vem o Perseu e mata o Kraken. Então essa já é a primeira mitologia que a gente tem de um herói matando um monstro. Outra muito similar é do próprio arcanjo Miguel, que era um anjo que expulsou o demônio do planeta. E a iconografia dele é muito semelhante também, ele com uma lança matando um dragão. Então a iconografia se desenvolve a partir do século IV, a princípio como imagens, como ícones bizantinos, que são aquelas imagens 2D, né, imagens bidimensionais, geralmente feitas em madeira com folha de ouro, bem característica do período bizantino. Nessa imagem de Uccello, por exemplo, a gente tem a história de uma maneira muito fantástica, como se ele estivesse representando uma fábula mesmo, algo mágico. Você vê que as nuvens da pintura, elas estão em forma de espiral, o dragão em forma retangular, a princesa já com a coleira para levar o dragão para a cidade. Não existe nenhum vínculo religioso nessa imagem. Já nesta, a gente tem a assertividade de que tem um fundo religioso. O São Jorge está matando o dragão, existe um corpo ali perto, provavelmente de uma das vítimas anteriores, tá certo? E no céu a gente tem Deus vindo atender às preces de São Jorge e intercedendo para que São Jorge seja bem-sucedido nessa façanha. Esse quadro ele promove a lenda para um status de realidade, como se realmente São Jorge fosse um mártir ou tivesse efetuado algum milagre. Então agora a gente tem o São Jorge realmente como um santo da Igreja Católica. Já o Rubens nos oferece uma imagem muito mais emotiva, cheia de claros e escuros, onde o escuro seria o demônio, claro, o bem, a luta do bem contra o mal. Nessa luta de emoções, a gente tem uma face mais personificada, mais humana do São Jorge. E o Morro ele vai continuar nessa tradição humanística de São Jorge, representando de uma maneira muito mais jovem, um jovem esbelto, bonito. Matar um dragão requer uma série de sacrifícios humanos. Então, montado nesse cavalo, o São Jorge ele representa uma figura espiritual, uma figura de pureza,
como se, matando o dragão, ele também se libertasse dos seus apetites animais, dos seus instintos primordiais, outorgando agora a característica de pureza, que é uma característica de todos os santos. Tendo a figura de São Jorge totalmente pronta, a gente não pode deixar de o remeter ao orixá Ogum. Durante a escravidão, os escravos, para praticarem sua religião, tiveram que associar seus orixás aos santos católicos. Exemplo disso é Iemanjá, por exemplo, que foi associado a Nossa Senhora. E para representar Ogum, os escravos escolheram São Jorge, por suas características bélicas, por ser um santo corajoso, um santo guerreiro. Entretanto, hoje em dia, o candomblé e a umbanda eles tentam resgatar a originalidade da religião, separando a figura de São Jorge da de Ogum, porque são duas pessoas diferentes, são duas personalidades diferentes, embora representem esse mesmo espírito bélico. Atualmente, vários artistas usam a figura de São Jorge, inclusive para representar coisas diferentes. Por exemplo, o Kandinsky, ele fez esse quadro com o cavalo azul. O cavalo azul era o símbolo do expressionismo, que nessa obra tenta combater os movimentos artísticos anteriores. Aqui no Brasil a gente tem o artista Menotti Cordeiro, que ele faz esses quadros, são imagens impressas em quadros de USB, tanto de São Jorge quanto de Ogum. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês e eu vou terminar essa minha apresentação desejando um bom dia de São Jorge com a imagem mais conhecida dele, que é aquele dos santinhos. Muito obrigado e até